Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Bom, antes das nossas cotações e dos nossos comentários a respeito de coisas do agronegócio, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da violência política do momento que o Brasil vive, né? É lamentável, sob todos os aspectos, o que aconteceu. O presidente Lula mandou condolências, ex-presidente Lula, né, e candidato, mandou condolências à família, também lamentou a questão da violência e agora vários setores estão cobrando uma posição do presidente Bolsonaro. Espera aí, eu acho que tem alguma coisa errada nisso tudo. É um caso de polícia, é uma violência política, mas é um caso de polícia, é um assassinato. Nós tivemos o assassinato recentemente do ex-premier japonês, foi na semana passada ainda. Já tivemos presidentes colombianos mortos, vários presidentes nos Estados Unidos, o próprio Papa já sofreu atentado. A questão da segurança dos candidatos, ela tem que ser realmente vista com muito cuidado, porque eles são objetivo. Agora, o que me preocupa, Silmar, é que está havendo, através de comentários e posicionamentos e coisas publicadas, inclusive na imprensa, uma espécie de instigação ao ódio, à violência. Nós vimos isso aí em vários colunistas agora do UOL, quando nós abrimos a primeira página. Não é o caso do Institucional da Band, que, muito pelo contrário, critica essa violência e pede que as pessoas arrefeçam os seus ânimos, baixem os seus ânimos e comecem a encarar a política como um fato corriqueiro e de disputa, e não uma coisa de ódio que pode levar à violência e até assassinatos. É isso que me preocupa, esse incentivo e esse excesso de posicionamento em relação a um crime político, sim, mas é um assassinato, é um caso de polícia. Se foi aquecido pelos ânimos da política, é uma outra história. Queria saber o que você pensa sobre tudo isso também. Lamentável, né? Um acirramento de ânimos aqui que era perfeitamente previsível, né? Porque, na verdade, os dois lados aqui estão fazendo questão aqui de acentuar as diferenças, estimular a militância, um acirramento cada vez maior dessa campanha política que mal está começando, né? São situações que podem até piorar e com fatos lamentáveis como esse que a gente acaba de assistir lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, com um assassinato aqui de um militante de um dos partidos. Mas eu diria, Tavinho, que era uma situação previsível e com tendência a piorar. Tem muita preocupação aqui, tenho ouvido aqui muitos analistas aqui do cenário político brasileiro apontando aqui a possibilidade de que esses ânimos se acirrem ainda mais com o avanço da campanha e não se sabe que tipo de consequência pode surgir desse episódio. O fato é o seguinte, as partes têm culpa nessa situação toda, porque ao invés de tentar acalmar seus afiliados, aparentemente aqui parece mostrar uma disposição de acirrar ainda mais os ânimos dessa polarização como nunca se viu aqui, dessa forma aqui no Brasil. Então, é uma coisa que preocupa muito, esse editorial da Band vem em bom momento aqui e coloca claramente a preocupação que se tem nesse momento com os destinos da própria eleição, que já começa a ser colocada com um monte de pontos de interrogação aqui, com a possibilidade até de um adiamento de eleições, e muita especulação aqui com relação a esse acirramento dos ânimos e no que isso pode dar, no final das contas, nesse momento em que a coisa está recém começando. Vamos baixar a bola, todo mundo, porque como é que diz aquele ditado? Os pais são o exemplo dos filhos, é isso? Os pais enxergam, os filhos enxergam nos pais o espelho. Então, os chefes têm responsabilidade sobre os seus comandados, né? Então, vamos baixar os ânimos, porque tacar querosene na fogueira, como estão fazendo, não adianta nada. Bom, atrasou um pouquinho aí, mas como caminham as nossas commodities hoje? Tavinho, ontem foi um dia ruim, a gente comentou isso aqui no programa, muita aversão a riscos dos mercados globais e hoje, aparentemente, a situação está piorando, em vez de melhorar. Normalmente existe uma reversão no dia seguinte a um movimento de aversão a risco nos mercados e não é o que está acontecendo nessa terça-feira. Está tudo caindo de forma vertiginosa, Tavinho. Preocupação com a economia global, possibilidade de recessão e essa volta da Covid na China, novos surtos nas principais cidades chinesas, tudo isso levando a um movimento
de retrocesso ainda maior do que o de ontem. Está caindo tudo. Começa pelo petróleo. Nesse momento, está vindo queda de 6,3% a cotação do petróleo no mercado internacional. Esse é um índice que raramente se observa aqui num dia só, mas é o que está acontecendo. O petróleo tipo WTI já caiu abaixo dos $100, está em $97 agora, e o tipo Brent, aquele que é referência para o nosso, depois de ter chegado a $140, não faz muito, está agora batendo exatamente nos $100. $100 redondos aqui nesse momento, com tendência a cair abaixo disso também. Mercado de commodities agrícolas, tudo em queda também. Soja em Chicago aqui caindo 1,4%, milho 2,2%, trigo 1,1%. Lembrando que ontem já houve quedas na maior parte desses mercados que a gente acompanha diariamente. Algodão despencando 3,7%. O algodão costuma acompanhar o petróleo, então é o que cai mais entre as commodities agrícolas. Café arábica, menos 1,4%. Açúcar, menos 1,1%. Suco de laranja também cai, 1,6%. Cacau, menos 0,9%. Olha, dos mercados que a gente acompanha diariamente, são os 10 principais mercados, apenas o boi gordo aqui no mercado futuro, que caiu ontem, está tentando alguma reação, está subindo agora 0,4%. Isso no mercado futuro da B3, mas no mercado físico está caindo. Estou vendo aqui preços hoje pela manhã, com quedas aqui em várias praças aqui, de referência do mercado do boi gordo no físico, ou seja, lá no interior, lá dentro da fazenda, caindo ainda. Dólar subindo, como sempre acontece nessas ocasiões, isso já aconteceu ontem, ou seja, o pessoal foge dos mercados de ações, Bovespa está caindo, por exemplo, 0,7%, e se refugia no dólar. Então, o dólar volta a subir 0,9% agora, R$ 5,42 a cotação da moeda americana. Ou seja, o pessoal está preocupado também com essa situação toda que acontece no mundo inteiro, que parecia que ensaiava uma melhora, e não é isso que está se vendo. Essa subida do dólar de hoje faz com que ele já esteja mais caro que o euro, porque ontem empatou, né? Nós até comentamos o euro voltou a subir um pouquinho, mas está quase paridade. Empatado, paridade. Quase empatado. E esse negócio de atraso na entrega do dinheiro do Plano Safra, hein, Silmar? Mas previsível. Pois é, mas assim, por exemplo, uma empresa paga os seus funcionários todo dia 10, né? Então não tem trâmite burocrático. Dia 10 o dinheiro está na conta. Se não tiver na conta no dia 10, é porque a empresa está com algum problema de caixa, etc. e tal, problema financeiro e tal. Mas, via de regra, é uma operação de rotina. Assim como o Plano Safra é uma operação de rotina anual. Esse dinheiro vem, seja mais ou seja menos, e depois tem que ser repassado. Por que se criam trâmites burocráticos e dizem que os bancos têm certas normas que eles precisam cumprir? Por que isso já não vai automatizado? Até o imposto de renda, até a Receita Federal já entrega uma pré-declaração do seu imposto pré-preenchida para facilitar a sua vida. Mas que coisa, Silmar, é tudo para complicar a vida do produtor rural. Tavinho, isso já era previsível porque atrasou o próprio lançamento do plano, foi lançado nos 45 do segundo tempo, agora no final do mês de junho, né? Isso normalmente tem que ser anunciado em maio, né? Para dar tempo de todo esse trâmite burocrático que acaba sendo natural, principalmente pela questão da chamada equalização, aquele dinheiro de subsídio do juro, que precisa ter alguma autorização especial, tem que passar por Congresso, tem que ter elaborado com tempo, passar para os bancos poder fazer a conversão aqui desse crédito para poder liberar isso para os produtores. Atrasou tudo, todo o calendário atrasou, então era perfeitamente previsível que ia atrasar também a liberação do crédito. Em vez de 1º de julho já estar nos bancos à disposição dos produtores, eu duvido que isso chegue antes de 1º de agosto. Se nós estamos na metade de julho, está tudo atrasado. Tá? Tem coisa que depende de votação no Congresso, ou seja, toda essa burocracia ficou muito acumulada para o fim. Né? Uhum. Então, o dado era previsível. Né? Já quando o julgamento do plano, todo mundo já prevendo, vai atrasar tudo na prática, lá na ponta do produtor, lá na agência do interior do país, onde as coisas não chegaram, não chegou nada ainda. Né? Isso está afetando bastante já o início do preparo dos solos, que é quando o dinheiro é necessário, né? O dinheiro não é necessário lá na frente. Isso era agora, né? Quando o produtor está botando o trator para lavrar, né? Para poder depois plantar. É aí que faz falta o dinheiro, para comprar o diesel, para comprar semente, né? O adubo, tudo isso é agora, não é depois, né? Então, realmente era previsível e está aí o resultado. Isso vai afetando o resultado dessa safra. Né? Infelizmente, o que acontece é que, se estava atrasado, alguns trâmites já poderiam ter sido antecipados. E é isso que eu digo, porque
Tem tempo de arar a terra, tem tempo de adubar a terra. A cada período do ano você tem um tipo de plantio. Não dá para falar para o pé de soja, você só vai crescer daqui 2 meses, tá legal? Porque eu não vou plantar agora. Ele fala, o pé de soja fala, eu, hein? Tô nem aí, problema é seu. Eu vou aproveitar o tempo que tá bom para mim quando é da chuva. Se você vier plantar aqui no seco, eu não tô nem aí. Né? Vamos falar para o pé de amendoim atrasar, para o pé de café atrasar a produção, para o pé de laranja atrasar. Esses burocratas eu vou falar, viu? Tem um fator que explica, embora não justifique, né, que foi realmente o aumento extraordinário dos custos de produção que exigiu um aumento extraordinário do dinheiro, né? E aí tiveram que correr atrás desse recurso adicional, né, que lá no início do ano talvez não fosse previsível, né? Aumentou tudo, consequentemente aumentou bastante a necessidade de dinheiro para pagar o adubo, por exemplo, que triplicou de preço, né, do ano passado para cá. Então tudo isso exigiu aqui uma busca de muito mais dinheiro do que seria o normal, né, em anos normais. Tanto que o aumento foi extraordinário em relação à safra do ano passado, né, muito mais dinheiro, se não me engano, são 90 bilhões de reais a mais do que no plano safra do ano passado. É muito dinheiro, no momento que todo mundo de calça curta, né, não foi fácil juntar tudo isso aí. O problema é que ficou tudo para a última hora e agora a situação se complicou para o produtor lá na ponta. Né? Bom, em compensação, tem previsão de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o VBP, o valor bruto da produção. Ou seja, continuamos trabalhando bem no campo. Mas com um crescimento pequeno, na verdade, é 1,6% só. Né? Depois do bom crescimento no ano passado, foi mais de 10%, esse ano aqui um crescimento um pouco mais modesto e, basicamente, e essa é uma boa notícia para o produtor, é em cima de preço, né? Aumento de preço, não de produção, necessariamente. Né? Tanto que a soja aqui está com resultado negativo ainda, mesmo com o aumento do preço, a queda na produção foi muito forte no início do ano, né? A quebra na produção. Então, a soja aqui está apontando uma queda na receita, que é o caso do VBP, né? Que é o valor do faturamento da produção dentro da porteira da fazenda, um crescimento de uma queda de 10,9% na receita, quase 11%. E é o principal item do agronegócio brasileiro, né? Então, a soja aqui ajudou a baixar um pouquinho esse desempenho aqui, que ainda é positivo, mas modesto, né, em termos de crescimento para esse ano. Outro produto que não correspondeu também foi o arroz, né? Caiu quase 22% o seu faturamento. O resto, sim, por conta basicamente de preço, né? Algodão, 44% de aumento aqui, basicamente em cima de preço, não necessariamente de produção. Café também, o preço dobrou do ano passado para cá. Cana-de-açúcar, a mesma coisa. Milho nem se fala. Milho teve uma quebra da safra no ano passado, esse ano recuperou. Né? Então, aí o crescimento de produção e de preço juntamente. Tem o trigo ainda pela frente, que deve mostrar um desempenho positivo também. Então, nas lavouras, tem essas duas exceções aqui, mas na maior parte o preço salvou, né, a situação da safra desse ano. E na casa da pecuária, não, aí foi uma queda aí generalizada, como a forma a gente viu, né? Preço do boi não correspondendo, aliás, hoje está caindo de novo. Suínos, então, com a diminuição das compras da China, despencou, né, em termos de faturamento. Frango ainda com volume bom, mas com preços um pouco menores. E o leite, né? O leite também com queda no valor bruto da produção esse ano. Ou seja, a pecuária toda ela caindo, né? O que compensou aqui foi o desempenho de alguns produtos agrícolas que permitiram ainda permitir, porque não terminou o ano, né? Esse aumento de 1,6% no faturamento bruto da produção agropecuária brasileira. Mas um desempenho menor que o ano passado. E a vida do pecuarista não está fácil, não, hein? Silmar, amanhã conversamos de novo. Um abraço e até lá. Um bom dia para você. Boa tarde e até amanhã.